Fala galerinha, beleza? Bom, chegamos finalmente em ações, as Custom Actions. Então, primeiro vamos entender o que são ações. Ações nada mais é do que faça algo a acontecer algo. Então, ao acontecer tal coisa, faça. Ao clicar no botão, faça. Ao carregar a página, faça. Ao mudar um dado da tela, faça, ok? Isso são ações. E como que as ações funcionam aqui dentro do Flutterflow? Vamos criar uma ação para mostrar para vocês. Então nós criamos aqui uma action. Você nota que ela vem vazia, então se eu escrevo aqui action 1, não acontece nada, diferente de funções que ele já preenchia aqui o nome. Por que que isso acontece? Porque ações você pode ter diversos métodos dentro dela. Então, o nome que vai ser da sua ação vai ser o método a ser executado. Então, eu posso ter aqui um primeiro void somar, aí depois um void action 1. É o action 1 que vai ser chamado, ok? Então, vamos para as características das ações. Uma ação pode ou não retornar valor. Então, diferente das funções que é obrigatório retornar valor, a ação pode ou não retornar algo. Ela é assíncrona, ou seja, diferente das funções que eram síncronas, então ela consegue fazer paralelizar projetos, ela é assíncrona. Também ela é possível importar pacotes, então isso abre muito a nossa gama do que conseguimos fazer com ações. Então a gente consegue importar diversos pacotes aí que a comunidade já tem pronto, tornando assim nosso aplicativo cada vez mais personalizado, ok? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. É exatamente isso. Então, como que começa aqui as ações, a estrutura dela? Você viu que eu escrevi aqui o nome, mas não aconteceu nada. Então, como é que eu começo? Eu nem tá tudo em branco aqui, eu não tô vendo nada. Para começar, clica aqui nesse botão verdinho, ele já vai te dar aqui o começo dela. Então, ele pega o seu nome e dá um filter. Falei que ela é assíncrona e ele sempre vai ser futuro, que é assíncrono. Então, se for o nosso exemplo básico, sempre int A, int B, e eu vou dar um return A mais B, uma soma básica. No filter eu vou ter que colocar o tipo que vai retornar. Então, filter int. Você nota que aqui do lado eu não coloquei nada, o que é retorno, o que é argumento, nada. Quando eu salvar, ele já vai entender para mim. Tem parâmetros ali que não bate com os argumentos que você colocou. Você quer continuar e importar esses parâmetros? Sim. Aí ele já cria para mim aqui, ó. O retorno ele já criou como inteiro e um argumento de int A e int B. Ok? Isso facilita bastante aí. E a gente compila normal. Como vocês podem ver aqui, não tem a abinha de testar. Então você não tem como testar uma ação aqui. Para você testar, você vai ter que colocar realmente ali no seu aplicativo e fazer o teste. Não dá para testar valores aqui, ok? Com isso eu separei para vocês alguns códigos aí para a gente ver nesse vídeo. Vamos para o primeiro, que é checar a internet. Então, se eu estou online, aperto checar a internet. Aparece conectado na internet. Se eu desligar a minha internet, desconectar aqui e apertar, não há conexão com a internet. Ok? Isso daí é muito utilizado nos aplicativos para manter aí os dados corretos. Então, quando o cara não tiver acesso à internet, não faça tal coisa. E para conferir também
o acesso dele e mandar alguma mensagem de que o aplicativo necessita de conexão com a internet, tá bom? Vamos ver como funciona isso. Então, vamos aqui no meu código checar internet e aqui tem bastante coisa nova aí. Primeiramente, eu estou importando um pacote e estou adicionando independência a esse pacote. Então, o que é esse pacote? Bom, para quem não sabe, o repositório oficial do Flutter é o pub.dev. Nesse site aqui, que é o repositório, tem diversos pacotes que tanto a Google coloca como a própria comunidade coloca. E é sempre desse repositório que a gente pega os códigos, porque hoje o Flutterflow não aceita dependência do GitHub, então ele só vai aceitar a dependência aqui do pub.dev. Agora vamos ver como funciona esse de conexão de internet. Então eu entrei aqui, achei esse Universal Internet Checker e ele tem aqui o padrão dele, o README. Como é que faz a instalação, como é que utiliza. Essa instalação aqui a gente não utiliza porque a gente não está utilizando no código em si, a gente está utilizando no Flutterflow, não está utilizando outra IDE. E aí ele mostra aqui o básico, como é que funciona. Então importa o pacote e dá um connection status de método, status igual await, porque é assíncrono, e o método dele, universal checker.checkInternet. Então ele já me deu aqui o básico de como funciona, ok? Se a gente voltar para o código, a gente vê aqui, o que eu fiz? Eu fiz um booleano para retornar verdadeiro ou falso. Eu faço um igualzinho ele me passou e pego aqui, se status for igual connection status ponto online, esse ponto online ele é um enumerator. E como que eu descobri que é esse ponto online que eu tenho que comparar? Se a gente vir aqui, a gente consegue entrar na documentação do pacote em API referência. E na documentação ele tem todos os métodos deles. Aí tem o enums aqui, que é o connection status. Aí eu consigo ver, ó, online, offline e anal. Então são esses três enumerators que ele tem. Nós não vamos abordar muito sobre enumerator, mas enumerators são estrutura de dados também. Então ele tem ponto online, ponto offline, que eu não quero, e ponto anal, o nosso ponto online. Se ele tiver online, retorna true. Se ele tiver se não for igual online, ele retorna false. Então se for aqui, se retornar status offline ou retornar status anal, ele vai retornar false. E como que é a nossa construção de tela? Bom, eu fiz um botão e chamei minha ação, checar internet. Não precisei passar parâmetro nenhum. E o retorno é o que? Minha saída. Eu coloco aqui qualquer nome que eu quiser no retorno. Só. E coloquei aqui um texto com if then. Então, if minha saída for positiva, for true, eu escrevo conectado na internet. Se minha saída for false, eu escrevo não há conexão com a internet. E também coloquei na corzinha o if then aqui. Então, se for true, retorne em azul o texto. Se for false, retorne em vermelho. Beleza? Bacana. Agora nós vamos fazer um segundo que é muito utilizado aí. E eu vejo a comunidade perguntando muito, tanto aqui no Brasil como na gringa, que é o inapp-review. É esse pacote aqui. Não, inapp-update. Desculpa, inapp-review é o terceiro, já deu spoiler. O inapp-update, o que ele é? Ele avisa o usuário que tem uma nova atualização disponível. Então, com certeza você já viu isso em algum aplicativo, porque a maioria dos aplicativos tem isso. E é fundamental.
você ter no seu aplicativo também para avisar o usuário, ó, tem uma nova atualização disponível, clica aqui para baixar. O nome desse pacote é inapp update. Vamos ver como que ele funciona no código. Então coloquei como checar atualizações. Eu dou um import no pacote. Como é que eu sei qual que é o import? Ele já vai me falar aqui instalando, ó. Ele já me fala, ó, esse pacote, exatamente essa linha de código que você vai pôr. E a dependência qual que é? Ele me traz a última versão, em app update 4.2.2. Ok? Coloquei aqui a dependência. E aqui eu também retorno um booleano. Então eu pego o método dele lá de update info, espero ele checar se tem atualização, então ele vai lá na Store para ver se a versão do aplicativo que está conectado é diferente da versão do aplicativo da Store. Se ele retornar que tem atualização disponível, eu retorno true. Se não, eu retorno false. E aí vai a construção da tela, vai funcionar muito de como que é o seu objetivo, né? Muitas vezes a gente coloca no onload. Então eu venho aqui no onload da tela e chamo, por exemplo, checar atualizações. Beleza, ele me retorna. Deixa eu colocar o nome da saída aqui. Saída. Ele vai me retornar true ou false, certo? Então, eu vou colocar action output saída. Se for true, aí aqui eu posso fazer diversas coisas. Eu posso dar um information de dialog, posso dar um navigate to para alguma tela, posso mostrar um custom dialog, que é de um componente que eu tenha feito. Então vai muito da estratégia aí do seu aplicativo, de como você quer avisar que tem uma nova atualização, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, não dá para testar esse pacote no teste do Flutterflow. Primeiramente, o seu aplicativo ele tem que estar na loja, porque senão ele não vai achar o seu aplicativo na loja. Então, como é que ele vai avisar que tem uma atualização disponível? Ele não existe na loja. Então, tem que estar na loja e tem que testar num device real. Eu vou deixar aqui um vídeo de como fica num device real de um aplicativo meu, tá bom? Bom, como vocês viram, bem bacana, né? A atualização aí do aplicativo. Agora nós vamos para o terceiro pacote. Eu nem criei aqui, eu vou criar junto com vocês. Vou adicionar uma action, colocar aqui o nome de review. Então, futuro eu já sei que é void, tá? Void significa que ele não vai retornar nada, ok? E vem aqui, que é o inapp review, que é aquele pop-up que sobe da própria loja pro usuário comentar, dar uma review do seu aplicativo, ok? Isso daqui é muito importante para o seu aplicativo ficar bem cotado aí nas lojas. Quanto mais review, mais ele vai subir no ranking de aplicativo, ok? Então, vamos lá. Ele funciona tanto para Android como iOS. Eu não comentei, pessoal, mas esse inapp update só funciona para Android. Para iOS é outro pacote e é esse outro, só que ele é um pouco diferente também. Ele não funciona tão simples assim.
Mas se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre de iOS. Vamos pro em app review. Então ele mostra aqui a descrição, como que ele funciona. Só que aqui ele já me dá exatamente o que eu preciso. É só esse pacote realmente. Eu importo. Vamos lá, importar. Tenho que adicionar a dependência dele. Vamos ver. Vamos lá, instale. Em app review. Copio. Cola aqui em dependência. Importante apertar esse botãozinho. E agora vamos para o nosso código. Que vai ser o que? Vai ser o que ele colocou aqui no exemplo. Ele é muito simples. Muito, muito, muito simples. Então, vamos lá. Dou um save. E compilo. Então, o que ele fala aqui? Que eu tô fazendo uma instância, uma nova instância. E eu consulto, né? Se em app review está disponível, porque que ele faz? Porque as lojas, a API da loja, ela tem umas certas regras que ela não deixa muito claro, porque ela não chama para cada usuário toda vez a API de revisão de aplicativo, porque isso poderia ser utilizado muito como spam. Então a loja tem um tempo. Então, se tiver disponível, eu vou lá e apresento para o cara na tela. Beleza? Vamos só esperar compilar. Pronto, compilou. Deu verdinho, tudo ok. E como é que colocaria numa tela? Para colocar também, muito simples. Você pode colocar no onload de alguma tela. Então, só chamar review. Acabou, só isso. Pode colocar em um botão, pode dar um delay aqui, dar um delay do usuário e um delay de algum tempo e depois aparecer. Então é de acordo com a sua estratégia aí do seu aplicativo, tá? Em aplicativo meu, pela minha experiência, eu deixo normalmente depois de 10 minutos que o usuário está utilizando o aplicativo. Eu já deixei um tempo menor e acaba que as reviews acabam sendo mais baixas. Por quê? Porque normalmente é aquele usuário que não utilizou tanto o aplicativo, então ele não conseguiu ver tudo que tem no aplicativo e acaba dando uma nota menor ou acaba nem dando nota nenhuma. Aquele usuário que já tem 10 minutos, eu entendo que para o meu aplicativo é um usuário que já viu o que tinha que ver ali no aplicativo de início para entender o que é o aplicativo e com isso vem as notas melhores. Então foi isso que eu observei, mas vai muito da estratégia aí do aplicativo de vocês, tá bom? Uma coisa muito importante, pessoal, quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento. Eu vejo muita gente no grupo aí do Flutterflow tentando adivinhar erro. Não tem como adivinhar erro em desenvolvimento. Em desenvolvimento a gente debuga e acha o erro. Adivinhar não tem como. Então uma coisa fundamental é tá testando aqui no test run F12. Ele já vai abrir a ferramenta desenvolvedora aqui do seu browser. Então aqui tem o console. Ó, se eu dar um instante de reload, ele já me mostra aqui, ó. Esse erro aqui é do próprio Flutterflow, que apareceu esses dias, não impacta em nada. Mas qualquer erro que der no meu aplicativo vai aparecer aqui, ok? Então sempre testem com o console aberto. Ah, como é que eu debugo no código? Uma, uma das
coisas fundamentais que você faz no seu código, por exemplo, aqui em checar a atualização, é dar um print. Por exemplo, ó, meu status recebeu aqui o cheque internet. Então, o que está dentro do status? Eu venho aqui, ó, print status. Ok. E salvo. Agora, no meu console, já vai printar para mim o que está aqui dentro dessa variável status, caso esteja retornando algum erro. Outra forma bem efetiva de fazer é, vamos voltar aqui na página de checar a internet, é colocar também um dialog na minha saída. Então, foi saída, mas essa saída tá com o que dentro dela? Então eu dou em Information Dialog, coloco no título aqui minha saída, para eu saber o que tem nela. É assim que eu começo a debugar as coisas. Então, o que não dá para fazer é tentar adivinhar onde está o erro. Ninguém adivinha erro, tá? E eu vejo as pessoas perdendo muito tempo nisso. Então é sempre testando, pessoal. Tá mexendo com código ou não, porque o Flutter Flow já dá os erros dele normal, é o console aberto. Então, lembrando, F12 para abrir a ferramenta do desenvolvedor, vai em console. Cada browser é um pouco diferente, mas aqui no Chrome ele já abre aqui direto no console, tá bom? Vamos ver se já atualizou. Ó, ele já me retornou que é true. E aqui, ó, o que ele me retornou? Connection status.online. Beleza? Porque aqui é o meu print. Dentro de status, ele tá connection status.online. E o que eu tô fazendo aqui no meu código? Eu tô comparando se status é igual connection status.online. Ele tá falando, sim, é igual. E retorna true. Ok? Só uma dica aí, pessoal, que a gente vai começar a ver bastante de código e eu vejo que as pessoas têm dificuldade aí em encontrar onde que está o erro, porque a pessoa tenta adivinhar e adivinhar erro não dá, ok? Então, esse foi o vídeo. Nós vamos ter mais sobre ações. Essa foi a primeira parte. Tem um tema bem grande aí a ser abordado. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários alguma dúvida que você tenha tido, se você conseguiu entender, se foi muito rápido o conteúdo. Sempre é valioso o feedback aí de vocês. Beleza, galera? Valeu, fui!